Hoje nós teremos a ceia e o tema da mensagem, o aprendizado do perdão. Já foi lido Mateus capítulo 18, do 23 ao 35, que fala da parábola do credor incompassivo, e agora o 18, 21 e 22, que é a introdução à parábola, que fala justamente de perdão. Como está escrito: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí ele começa a parábola do credor incompassivo, para tratar a respeito do perdão. Eu aprendi, e na quinta passada a gente teve um estudo aqui sobre aprendizado. Eu aprendi a perdoar. E talvez você diga assim: mas tem quem tenha aprendido a perdoar? Será que nós não estamos aprendendo? Eu aprendi a dinâmica do perdão. E como toda dinâmica, eu posso colocar em prática ou não colocar em prática, mas não porque não saiba. Sim, eu aprendi a perdoar. E a dinâmica do perdão, já ouvi uma pessoa dizer assim: eu perdoo, mas não esqueço. E quem diz que perdoar é esquecer? Pelo contrário, perdoar é lembrar. É o contrário. Para você perdoar, você tem que lembrar do que foi feito para poder perdoar. Não é se iludir, não é negar, não é esconder, é enfrentar. Sei muito bem o que foi me feito, sei muito bem o mal que foi praticado, e eu tenho que lembrar dele para poder fazer valer o perdão. O que é que diz as Escrituras? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se eu não lembro e sinto com intensidade a maldade que me foi feita, como eu posso lembrar e sentir também o perdão que eu tenho que promover? Perdoo, mas não esqueça. Não esqueça mesmo, não. Lembre, para que você possa testemunhar depois que não foi o mal que venceu, mas foi o bem. Você perdoou. Que você possa contar a grandeza do bem e a inutilidade da maldade. Não esqueça. Para que seja exaltado o perdão, a graça de Deus, a boa atitude. Não esqueça. Exatamente. Perdoo, mas não esqueço. E por isso é que perdoo. Se eu tivesse esquecido, alguém chega e diz: me perdoa, você diz de quê? Não sabe nem de quê. Mas quem dispensa, quem entrega o perdão ao outro, tem que saber muito bem a quem perdoa e por que perdoa. Isso mesmo.
Tem pessoas que outro dia eu também ouvia, nessa área a gente escuta muita coisa. Não, eu não perdoo, porque perdoar é de Deus. Então, ou seja, só Deus perdoa. Então, e errar é humano. Não, errar é desumano. Principalmente se errar em relação a alguém. Aí é que se torna desumano, né? Um erro, eu pratico um erro que me destrói, desumano. Agora imagino a desumanidade de cometer um erro que destrói o outro. Aí é que é desumanidade. Então errar não é humano, errar é desumano. Mas perdoar é de Deus, isso mesmo. E quem quer as coisas de Deus e quem quer Deus, faz justamente o que é de Deus. Perdoa. Porque se não perdoa, está fazendo a obra do inimigo. Bloqueia toda a graça de Deus, bloqueia toda a possibilidade de concórdia e sempre se envolve e prolonga a intriga, a miséria do mal, a intriga. Perdoar é de Deus, sim. Por isso é que Ele ordena, porque Deus só nos manda fazer as coisas dele. Perdoar. Esse é o aprendizado do perdão. Entender que é de Deus, por isso eu tenho que me envolver nas coisas que são de Deus. Então, se alguém considera que perdão de Deus, então é só Ele que faz, Ele pratica o perdão e nos perdoou, e agora nos envolve no mesmo perdão que Ele nos perdoou. Essa é a parábola que Jesus contou. Se você foi perdoado, então perdoe também. Desencadeie essa bondade, desencadeie essa bênção de Deus dada a você. Fui perdoado e perdoo. Sim, temos que aprender a perdoar como uma boa lembrança para depois testemunhar que o bem prevaleceu no meu coração e na minha vida, que me envolvi com as coisas de Deus, o perdão. Também é dito assim, perdoar para ele fazer de novo? Sim, o outro faz da vida dele o que bem quiser, até o mal para ele mesmo. Se eu for deixar de fazer as coisas só porque o outro vai continuar deixando, quanta bênção de Deus eu vou perder. Porque perdão não é garantia de que o outro agora vai praticar só o bem. Ou só vou fazer porque eu sei que o outro vai praticar o bem. Não é isso. Também, perdão não é tirar remorso da cabeça do outro. Também não. Perdão é não prolongar em forma de intriga o mal que me foi praticado. Porque uma vez que não há perdão entre duas pessoas, só existe contenda, desavença, intriga, rancor, ressentimento. O mal se instalou no coração. Por isso, no aprendizado do perdão, temos que aprender a relevar, deixar de lado. Se a gente não aprende a relevar, meu Deus, não é? Aí vamos acumulando na vida desaforos. Ela foi desaforada comigo, me aguarde.
Pensa que eu esqueci, já é a segunda vez, é a terceira. E tem gente que vai contando. Relevar. O quê? As mínimas maldades e até mesmo as máximas maldades colocar de lado. Senão, para cada cara feia, um ressentimento, para cada confronto, mágoa, onde vamos colocar o nosso coração? Que peso nós levaremos nessa vida se continuarmos assim? Relevar. Cara feia, que nada. Amanhã eu olho para ela e ela vai sorrir, quem sabe? Assim. Relevar, deixar de lado, para que eu pague o mal com o bem. Não é bíblico? Que desarme o coração de tal forma que espere o bem e não o mal, porque se você não releva, você vai sempre esperar o mal. Mas também amanhã é assim, depois é assim, não. Eu relevo porque eu acredito, e aí, porque tem um Deus que acredita assim, que eu posso driblar o mal, que eu posso lutar contra ele, e posso sim manter a concórdia, evitar a desavença, a intriga, bloquear o meu coração contra mágoas e até mesmo deter a malignidade do outro, que simplesmente, até de forma gratuita, nos faz o mal. Relevar. O caminho da aprendizagem do perdão nos ensina a relevar, ou seja, deixe de lado isso. Não prolongue. Tire esse peso. A vida já tem carga demais, mais essa. Só porque a pessoa saiu com desaforo, haja carga na vida. Só porque a pessoa não correspondeu às minhas expectativas, haja carga na vida. Não, releve. Releve. E relevando, você vai perceber, você terá que perdoar menos. Se não relevar, terá que perdoar muito, e muitas vezes. Ao relevar e relevar, eu vou precisar perdoar poucas vezes. Por quê? Porque eu não verei tanto mal na atitude do outro, e não entenderei como tanta maldade. Vou relevando. O aprendizado do perdão. Aí a gente entra na parábola e a gente começa a perceber como o perdão vai acontecendo. Na parábola diz que o homem devia 1000 talentos, não tendo com que pagar, o Senhor ordenou para que fosse vendida a mulher, filhos e tudo quanto possuía. A escravidão no mundo antigo não era por cor, era uma escravidão social. A maioria da escravidão era por dívida. Você devia a alguém, não tinha condição, ele vendia você e sua família para outro, e você se tornava escravo do outro, ponto final. Depois, a escravidão como nós conhecemos, só de negros, é recente, né? Mas era escravidão social, ou seja, aquele que perdeu tudo se tornava escravo de alguém. E aí, como acontece? Qual o caminho do perdão? Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo
e tudo te pagarei. Quer aprender a perdoar? Seja paciente com o outro. O que é que o devedor está pedindo para o Senhor? E não é de forma arrogante, não é. De forma humilde, dizendo: ser paciente. Quer perdoar alguém? Seja paciente com ele. O que significa paciência para com alguém? Saiba que ele ou ela pode errar e errar muito ainda para com você. E você, se quer perdoar, só tem uma saída: ser paciente. Esse homem pagaria os 10 mil talentos de uma vez? Não. De jeito algum. Levaria anos para ele devolver esse dinheiro. Então teria que ter paciência, muita paciência. Quer perdoar alguém? Tenha paciência. Porque se você perder a paciência, adeus perdão. Não, mas é todo dia, sempre que me vê, qualquer coisinha. Olha, seja paciente, porque se perder a paciência, não haverá perdão. Porque você pode ter toda a boa vontade, você pode ter um coração temente, mas quem garante que o outro tem isso? E aí pode errar e errar. Quando eu tenho paciência, eu me posiciono de que forma? De forma a que o mal do outro, mesmo que se prolongue, não vai me atingir. Não. Porque se você fica mapeando a vida do outro, o que ele faz, anotando, conferindo, aí sim, você enfatiza o mal, e o mal entra no seu coração de forma de ressentimento e amargura. Quer ter perdão? Aí diz o texto: e o Senhor daquele servo compadecendo-se, mandou embora, perdoando-lhe a dívida. Tenha compaixão. Que pena que aquela pessoa só gera intriga. Que pena. Tenha compaixão dessa vida que não consegue gerar bondade. Que prisão é alguém que não consegue se relacionar. Que prisão é uma pessoa que não consegue ser uma pessoa boa, deixar de lado fofoca, deixar de lado intriga. Que prisão! Então deve gerar em nós que conhecemos a Deus é compaixão e não reação. De forma que você me fez o mal, vou te fazer o mal. Não. Que prisão é a dele em elaborar e maquinar o mal? Nós que somos libertos por Jesus, ou seja, que temos o Espírito Santo promovendo em nós liberdade de todo mal, é que temos que ter compaixão. E o Senhor deixou o conservo ir embora. E diz: perdoou a dívida. 10 mil denários, ou talento. Um talento, para ter uma ideia, um denário era um dia de um trabalhador. Um talento daria quase um ano de trabalho.
de um trabalhador. E 10 mil era uma dívida impagável, mas deixou ir embora. Se não há compaixão, não existe perdão. A compaixão banaliza o mal, libera o outro, entende seus problemas, suas dificuldades, suas prisões. Não prolonga o mal, mas buscará sempre mais e mais que a graça e o bem prevaleça entre ambas as pessoas, eu e o outro. Aí diz o texto que ele, saindo dali, encontrou um conservo, agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o conservo, caindo nos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Novamente, a gente percebe que perdão é a arte da paciência. Eu espero que o outro seja transformado. Eu espero que o outro abandone o mal. Eu espero que o outro volte à consciência, volte a ser uma pessoa melhor. Eu espero. É a arte da paciência. E aí o servo diz: sê paciente comigo e te pagarei. E ele diz: ele, entretanto, não quis antes. Indo, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Agora, imagine a pessoa trabalhando, não consegue pagar a dívida, presa, vai pagar que dívida, né? Significa que ele colocou o conservo num beco sem saída. Na prisão, como ele vai gerar renda para pagar a dívida? Ou seja, colocou ele num espaço onde jamais sairia, que é o espaço do não perdão. Bloquear todas as alternativas da pessoa se restaurar, ser transformada. Nós temos que aprender a perdoar. Porque se não fizermos, aí termina o texto dizendo que assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O Senhor, sabendo que o seu servo foi maldoso com o seu conservo, chama ele de volta e diz: eu não fui bom para com você porque você não é bom, não foi bom também para com o outro. Pois agora eu quero tudo que é meu e que está com você, que eu tinha perdoado. E jogou ele na prisão, dizendo: até que o último centavo seja pago. Se Deus nos perdoa tanto, se Deus é modelo de perdão, se nós somos a comunidade dos perdoados, se o que existe de grandeza em nós é a certeza que somos perdoados, não porque somos bons, mas porque Deus é gracioso, qual a nossa tarefa básica? É sair e simplesmente ser paciente, perdoando uns aos outros, relevando, deixando de lado, porque é assim que Deus faz. Releva, deixa de lado, porque se Deus fosse catalogar todas as nossas iniquidades, ai de nós. Olha, vamos aprender a perdoar. Aí vamos repetindo, lembrando
Não é esquecendo, lembrando. Sei muito bem que mal me fizeram, por isso sei muito bem o perdão que eu dei. Porque perdão só existe porque existiu um mal. É claro. Então não esqueça. Lembre-se que você perdoou. Requer paciência. Seja paciente. Não significa que o outro nunca mais vai errar. Nem você garante nunca errar, quanto mais o outro. Não é antídoto para o outro que o outro não vai errar. Não é isso. Não é coisa só que Deus pode fazer, não. É coisa de Deus para nós, perdoar. Por isso, Jesus diz: você vem deixar sua oferta, vem fazer seu culto, e sabendo que alguém tem algo contra você, vai, se reconcilia com ele e vem e entrega a sua oferta. Alguém tem algo contra você, não é você contra ela. Interessante é que é mais fácil você ir do que o que praticou o mal vir, porque você está livre para ir e se reconciliar. Não tem coisa pior nessa vida é saber que alguém tem algo contra você. Tem coisa pior, não? Você saber que existe uma inimizade na vida. Vamos quitar a nossa vida. Vamos perdoar. Chega desse peso da inimizade sobre nós. Vamos perdoar. Com que cara? Porque tem gente que gostaria muito de ir e pedir perdão. E se reconciliar. Eu lembro que isso aconteceu realmente. Minha mãe tinha uma intriga com uma senhora, eu acho que fazia uns 30 anos, foi a vida toda. E era vizinha. Mas era um negócio. Então, quando Deus a converteu, ela fez parte da igreja. Um dia vinha no caminho e era próprio. Quando uma vinha e a outra ia, uma mudava de caminho. Só que nesse dia, quando uma olhou para a outra lá, aí não tinha para onde ir, tinha que uma passar pela outra. E mãe disse: hoje é o dia. Quando ela foi passando, ela disse: vem cá. Ela olhou e disse: calma, não vai haver nada demais conosco. Eu quero somente pedir perdão por qualquer coisa que eu tenha feito, e eu sei, eu fiz muita coisa nesse tempo todo. Agora, eu sei que nem eu nem você, nós não sabemos nem por que a gente briga. E o que foi que aconteceu que nos fez gerar esse mal entre nós? Mas só sei uma coisa, é que nós não podemos sair mais daqui dessa forma. E a outra diz: realmente eu também nem lembro o que foi que nós fizemos para viver nessa intriga. Só sei que quando eu olhava para você, eu sabia que eu tinha que brigar. Pronto. Então eu tinha que dizer alguma coisa, soltar uma piada, tinha que fazer alguma coisa, mas só sabia disso. Ela diz: pois a partir de hoje, se depender de mim, e essa senhora já faleceu, e olha, se tornou assim uma das pessoas mais próximas de minha mãe. Os últimos anos foi justamente a proximidade, e parece que queriam resgatar o tempo dos 30 e tantos anos perdidos de intriga.
Você quer café? Você tem não sei o quê, aquela coisa de vizinho, né? Isso mesmo. Realmente, nós temos que receber o perdão de Deus, viver o perdão de Deus e começar a agir no perdão de Deus para que o mal seja anulado e a graça de Deus por nós seja transmitida ao outro com perdão. Eu aprendi a dinâmica do perdão e eu acredito que você também. Então, vamos estar nesse aprendizado. Vamos perdoar. Eu sempre, quando falo de perdão, eu gosto de dizer assim, mas não é pé-dão. Dá no pé no outro, né? É perdão, não é pedão. Né? Dá o pé no outro. Então, Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, eu te dou graças. Porque o Senhor nos perdoou os pecados, restaurou a nossa sorte e nos chama para que perdoamos uns aos outros. Sim, Senhor, nos coloca nessa escola, a escola do perdão, para aprender. Desse aprendizado nós queremos, para que possamos seguir o Senhor, porque o Senhor é perdoador. Em nome de Jesus. Amém.